Bem-vindos ao canal Tanto-se. Hoje eu vou falar de um filme a qual uma serpente gigante vem sofrendo com azia e somente com muito sal de frutas efervescente vai poder ajudar essa serpente com seu ácido estomacal. Curiosos? Então deixe o seu like para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal. O filme que eu vou falar hoje é da Python. Mas antes de falar do filme, precisamos falar um pouco da serpente, assim como foi no caso do filme da Anaconda. A Python é um réptil da família Pterodae. Pode ser encontrada na Ásia e na África. Elas não são peçonhentas, ou seja, não possuem veneno. Mas assim como as jiboia, são construtoras, ou seja, elas dão um suave abraço mortal até esmagar suas presas, para assim se alimentar da pobre vítima. Também possui presas bastante afiadas e curvadas para dentro, para assim prender suas vítimas. A Python é a maior serpente do mundo, sendo a Python reticulada tendo em média de 4,78 metros a uns 7 metros de comprimento. Mas existe registro de serpentes dessa espécie com mais de 9 metros de comprimento. E aqui faz uma observação que a Python é a maior em comprimento, já a sucuri é a maior em massa. Python estreou em 9 de agosto de 2000 e tem direção de Richard Cabral e distribuição da 20th Century Fox. E conta no elenco do que nada mais, nada menos que Robert Englund, que é o nosso Fred Krueger do filme A Hora do Pesadelo, que interpreta o Dr. Anton Rodolph. Também temos Praene Rosanoff interpretando o John Cooper. Temos Casper Van Dien, que interpreta o agente Bart Parker. Temos o William Zambica, que interpreta o Greg Larson. Também temos a Dana Barron, que interpreta a Christian. A Sarah Mornell, que interpreta a Teresa. Temos o Wilton, que interpreta o Tommy, que inclusive é um personagem bem engraçado, porque ele vive enchendo o saco do personagem do Scott Williamson, que interpreta o Kemi, que inclusive na dublagem, né? Aqui no Brasil chamam ele de Kenny o Fechador, porque é um cara que vende imóveis, né? Inclusive é considerado um dos melhores vendedores de imóveis, né? Ali da cidade. E por isso ele tem esse apelido, né? De Kenny o Fechador. E antes da gente começar a adentrar a história, eu tenho que avisar para vocês, tá bom? Que nunca assistiu o filme, que esse vídeo vai conter spoilers, tá bom? Então quem não quiser pegar nenhum spoiler aqui do filme, então sugiro que vocês fechem o vídeo, tá bom? Vejam outros vídeos do canal, para poder não estragar a experiência de vocês, tá bom? Agora quem já assistiu ou quem quer saber um pouco da história mesmo e não liga para negócio de spoiler, então continua aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá. O que se trata desse filme? Obviamente que se trata de uma serpente gigante. Ponto. Mas assim, ela tem um toque diferente da Anaconda, né? Da sua concorrente de filme de cobras gigantes. Porque é o seguinte, a Anaconda, apesar do tamanho colossal dela e aparentemente não ser uma cobra tão realista, mas ela é bem mais natural do que a Python. Por quê? Porque é o seguinte, a Python nesse filme é praticamente uma arma de guerra. Ela é um monstro de verdade mesmo assim, que foi geneticamente modificado para poder ser realmente essa arma que poderia ser utilizada em combate. Então é o seguinte, no começo do filme, ela está sendo transportada por um avião militar. Inclusive, tem um soldado ali que, vendo que está tendo uma forte tempestade, né, que o avião que eles estão transportando essa caixa, onde a Python está misteriosa, começa a balançar muito, né, e começa a ter uns barulhos estranhos ali, ele começa a desconfiar que tem alguma coisa errada ali. E nisso ele pede permissão do superior dele para poder abrir a caixa, né, para ver o que se trata daquela caixa misteriosa. E nisso ele pega e abre, né? Mas quando ele abre, ele já tá de frente ali com a nossa amiga Python, que simplesmente devora os dois, né?
também faz com que o avião caia. Cai ali numa... as redondezas ali, numa cidadezinha ali americana. E só que é o seguinte, a Copa praticamente não bate as botas, né? Já cai com o avião e consegue ficar vivendo da Silva ali. E assim o filme começa, né? Começa justamente com o personagem do Cooper, que tá ali numa boa ali, com a sua bicicleta, né? Andando em alta velocidade, inclusive é um cara realmente bem descolado, né? Gosta de aventuras. E ele trabalha justamente numa fábrica onde é produzido um ácido, que é muito corrosivo, né? É matéria-prima de alguma coisa que fazem por ali. O filme não deixa muito claro, né? Se trata assim. Então, ele inclusive, o irmão dele é o dono dessa fábrica, né? Que foi herdado pelos pais deles, né? E, no caso, o pai dele. Inclusive, ele vive em pé de guerra, né? Com o irmão dele, porque o irmão dele não gosta muito do comportamento do Cooper. Porque ele acha que o Cooper é muito irresponsável, né? Chega atrasado no trabalho e tudo mais. E o Cooper, ele não gosta muito de como o irmão dele administra, né? Essa fábrica. Inclusive, ele discute com ele por conta de a porta ali do local tá fechada, né? E ali é muito quente. Ele pede geralmente para poder abrir aquela porta para poder eles não morrer sufocado, né? Só que assim, ele fala, poxa, se a gente deixar aberto, a prefeitura vai multar a gente. E nisso, a gente vai acabar fechando. Aí, eles entram em pé de guerra, vivem discutindo. Então, assim, é uma relação bem complicada entre os dois. E assim, o Cooper, ele tem uma espécie de... Vou dizer, esse filme traz uma espécie de triângulo amoroso, né? Assim posso dizer. É assim, o Cooper, ele namora com a personagem da Dara Barron, que é a Christian. Só que assim, a Christian era ex do agente Parker. Então, o Cooper e o Parker, eles vivem em pé de guerra por conta disso, né? Porque o agente, né, ele vive o ciúme, assim, no começo. Ali, até uma cena bem engraçada que eles entram em pé de guerra ali, brigam. Um sai dando soco no outro. Inclusive, é uma cena bem engraçada porque eles brigam ali numa espécie de parquinho que tá cheio de criança, né? E as crianças ficam tudo ali assustadas olhando pra eles assim, sem saber o que tá acontecendo direito. E depois eles, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, a gente tem esse triângulo amoroso. E assim, a cobra, ela faz as suas primeiras vítimas em duas mulheres, né, que estão ali acampando, ali numa bodeiragem ali, numa situação bem íntima, se posso dizer. E nisso até uma cena bem engraçada assim, porque uma dessas olha lá a mente de vocês, tá bom? Mas ela tem uma cobra. Ela tem uma cobra pequenininha, né? Eu acho que é até eu acho que é uma espécie de piton mesmo, pequeno. E ela carrega, né? Inclusive, ela é bem famosa, né? E nisso ela se assusta, né, com essa cobra. E avisa, cuidado com ela, poxa, pode até te picar, né, e tudo mais. Mas não, era mansinha, ela só vive aqui comigo, não mordeu ninguém, sabe? Beleza. E nisso a Piton mesmo, a Piton gigante chega lá e praticamente almoça as duas, né? Devora as duas. Só que então é o seguinte, ela em si, quando ela devora as suas presas, ela digere, ou ela, tipo assim, que ela, como posso dizer assim, ela cospe um ácido. E daí a brincadeira lá no começo do vídeo, tá bom? E ela tem um ácido muito forte, que ela solta para poder realmente derreter a sua presa. Isso também não tem nada a ver com a Piton da realidade, tá bom? A Piton não existe esse tipo de situação de cuspir ácido para poder derreter a vítima. Isso daí é um dos poderes que eu falei para vocês que essa cobra tem, né? E é justamente que ela é muito forte, além do tamanho dela gigantesco. Ela tem esse poder de cuspir
ácido e também era muito veloz. Sério mesmo, era muito veloz. Mas daqui a pouco eu vou exemplificar a velocidade dessa cobra, tá bom, pra vocês. Tá bom, então, depois que ela devolve essas duas, começam a investigar o desaparecimento dessas duas mulheres. E nisso a polícia começa a encontrar o que sobrou delas, né? Que tá ali derretido. E nisso eles começam a desconfiar. E tem um amigo ali do Parker, né? Do agente Parker. E é um cara totalmente idiota, né? É aquele cara que serve ali pra ser só uma espécie de alívio cômico, sabe? Pelo lado policial. E, cara, esse cara é totalmente idiota. Não sei como que ele conseguiu estar ali na polícia. Acho que ele deve ter algum QI que indique que colocou ele ali na polícia. Porque, sinceramente, é um cara bem atrapalhado. E nisso ele começa a colocar um monte de coisa na cabeça do Parker, né? Diz, olha, tá vendo? Pode ser o Cooper, né? Porque ele trabalha lá com ácido e tudo mais. Então pode ser o Cooper que tenha feito isso. E no começo, realmente, o Parker não acredita, né? Que o Cooper tenha feito isso. Eles começam a investigar, inclusive ele vai ao encontro do Cooper e da Christian, né? Que estão ali com a Teresa e o Greg, né? Ali numa espécie de riozinho ali, divertindo. E nisso eles começam a investigar, né? A situação. Vamos a perguntar sobre a situação da desaparecida, né? Inclusive, falo que ela é muito conhecida porque ela saía com todo mundo, né? É típico de piriguete, né? Que sai com todo mundo pega, enfim. E nisso, vai surgindo a outras vítimas, né? Da cobra. E nisso a gente começa a desconfiar o que seria isso, né? Inclusive, uma das vítimas da cobra é justamente o nosso amigo, o Kenny. Que é uma das cenas também bem, assim, hilária, porque o Kenny, ele vai fechar um negócio de uma espécie de casa, que pra mim parece uma mansão, né? É bonita pra cama, né, a casa. E nisso ele encontra geralmente uma personagem que parece uma boneca, né? É toda, como pode dizer assim, toda estilizada a mulher ali. E nisso a mulher não quer comprar a casa, né? Ela quer ficar dando em cima do Kenny, né? E nisso o filme começa a ter umas piadas meio sexistas, assim. Com ela, né? E com ele, assim. Até umas tomadas aí que depois que aparece. Mas não ocorre nada, tá bom? Não tem nada de nheco ali nessa história toda, não, tá bom? Então, assim. E nisso ele tá tentando vender a casa, né? Pra ela. Só que aí começa a surgir um monte de barulho ali na garagem. E não sei, ele pensa que é o Tommy, que é justamente esse garotinho que eu citei pra você lá quando eu tava falando do elenco. Ele vive enchendo o saco dele, né? Vive mexendo com ele e simplesmente ele vai lá. Só que olha o nível do cara. Ele pega uma espada pra poder tentar assustar o menino. Nisso ele vai pra garagem, né? E nisso ele começa a achar algumas coisas erradas ali, até achar um presultão ali derretido. Acho que vocês entenderam o que seja, né? Aí nisso, ele fica meio assustado, né? Quando ele se depara já com a Piton já ali olhando pra ele. Inclusive, quando a gente olha assim melhor a Piton, a gente percebe que os efeitos gráficos da cobra é bem assim, datado pra hoje em dia, né? Na época até que era de boa, né? Assim, a gente conseguia se impressionar, mas tinha aquele certo olhar, sabe, de... Olha como isso daí é computação gráfica, né? Mas enfim, nisso a cobra realmente detona com ele. E a mulher, né, que começa a ouvir os barulhos, né, de gritos e tudo mais, vai ver o que tá acontecendo, né? Inclusive ela liga até pra polícia. E quando ela vê, ela se depara geralmente com a cobra geralmente merendando lá o Kenny. Aí simplesmente pega a cobra e com uma rabada só, né? Praticamente, como posso dizer assim, corta a cabeça. Entendeu? E nisso
A cobra gigante detona o Kemi e manda a nossa mãe que parece uma boneca, né? E vê a terra do bate-bota. Muito bem, e justamente quem chega no momento ali que tá acontecendo isso é justamente o Cooper, né? Que ele vai até essa mansão, né? Essa casa aí. Entregar uma espécie de fotos, né? Que o amigo dele pediu pra poder ele deixar, né? E também ele em si tava querendo ser o discípulo desse Kemi. Ele quer fazer muito dinheiro pra poder impressionar a garota que ele tá, né? A Teresa. Só que quando ele chega lá, ele já tá uma situação bem complicada, né? Os dois lá que tava lá praticamente bateram a bota, né? E nisso, ele pega uma faca que tá ali. Só que essa faca tá meio com sangue, né? E a polícia chega bem no momento, né? E pega ele praticamente com a boca na botija, né? E nisso começa a desconfiar dele, né? Dizendo, poxa, será que o Cooper realmente é uma espécie de serial killer que tá detonando todo mundo na cidade? Só que assim, no começo eu desconfio, mas não tem nada concreto contra ele, né? Até porque, como ficou as vítimas, né? É meio impossível, inclusive, para separar, né? A cabeça, até o legista, né? Para que ele precise de um machado e não uma faca, né? Do modo que foi, né? E assim, eles começam a investigar, né? E no momento eles começam a achar, né? O pessoal do detonar, até que aparece uma espécie de agente do governo que chega para o pessoal e começa a dialogar com eles, né? Para falar que realmente está tendo uma situação e eles precisam justamente verificar. Inclusive eles mentem dizendo que é uma espécie de maluco, né? Que eles guardavam numa jaula e se soltou e começou a detonar todo mundo. E esse maluco é muito perigoso. E obviamente que a polícia nem não acredita, né? Mas assim, antes de tudo isso, o pessoal, os legistas, né, começa a verificar que o que provocou aquele ferimento nas vítimas, né, é um ácido. E nisso, o personagem do Parker, né, ele não vê outra história a não ser pegar o Cooper e prender. Inclusive, o amigo dele fica todo animadão, né? Vamos prender o cara lá, porque o cara que tomou a tua garota, vamos lá ferrar com ele e tudo mais. E nisso eles pedem, né, o Cooper pra ir pra uma espécie de interrogatório, né? E nisso, nesse meio tempo, já tem essa conversa com esse agente. E nisso, o Maçã também, que esse amigo esse policial, né, que é amigo lá do Parker, começa a falar quem é seu tal, né, quem é seu o xerifão, tudo mais, dizendo que ele era a lei da cidade, que o Cooper ia ser condenado, e sabe, ele começa a pressionar o Cooper justamente para tentar ver se conseguia alguma confissão dele. Mas não dá certo, né? Chega o chefe por trás, né, que pega ele nesse momento de Darth Vader e manda justamente soltar o Cooper, dizendo que ele não tem nada a ver com o que tá acontecendo. E justamente que tem esse agente, né, que chegou e contou essa mentirinha, né, pra poder, de alguma forma, assumir o controle, né, de uma espécie de operação que vai tentar capturar essa cobra. E por que eles precisam dessa cobra? Porque é o seguinte, o personagem do Fred Krueger, né, do nosso Robert Englund, ele é um cientista que justamente, como posso dizer, criou a cobra, né? E ele tem um maior orgulho dessa cobra. Só que é o seguinte, ele em si, ele não criou justamente a cobra para ser uma espécie de arma, né? Ele criou porque é aquela coisa, né? O cientista gosta de criar coisas, né? De se aperfeiçoar, né? De verificar até onde vai chegar a ciência, né? E nisso ele fala, poxa, a gente precisa dela viva, porque o DNA dela vale milhões, é uma criatura única,
super desenvolvida, né? Então, a gente precisa capturar viva. E os agentes ali, sabendo do potencial dessa cobra, eles querem justamente eliminar essa cobra. Eles sabem do perigo, né? Que é deixar justamente uma serpente gigante ali, solta numa cidade. E nisso, eles armam toda uma operação para poder tentar justamente eliminar essa cobra. Só que essa cobra também tem uma certa esperteza, né? Ela consegue livrar todos os agentes que estão ali, que estão fortemente desarmados, né? E nisso ela cria uma espécie de armadilha, né? Que ela praticamente troca de pele. E nisso eles pensam que ela tá ali, né? Eles se enganam com a pele da cobra. E nisso eles começam a tirar tiro, bomba, granada, bazuca, raio laser, Kamehameha, tudo pra cima da cobra, né? Pensando que estavam eliminando a cobra. E no final das contas eles não estavam eliminando nada, né? Só estavam praticamente detonando. Era a pele da cobra, né? Que ela tava trocando. E nisso, o cientista, ele já estava ligado, né? Que estava acontecendo. Mas só que, como ele não queria que a cobra fosse, de alguma forma, eliminada, aí ele também, como assim, ele deixou acontecer a coisa, entendeu? E nisso até é o primeiro encontro dele com a serpente, né? Inclusive, a serpente, em uma cena, fica encarando ele, depois de eliminar esse agente, né? Que é o chefe que tá ali à frente da operação. Só que assim, ela não ataca, né? O personagem do Ingrid. Ele fica paradinho ali e ela vai embora. Só que assim, ele começa a compreender, né? Depois de ver a bagunça que ela fez, né? Que ela é realmente uma ameaça, né? E nisso, os personagens principais, pode assim dizer, realmente começam a perceber que a situação estava começando a ficar esquisita, né? Até uma cena em que o personagem normalmente do Cooper, da Christian, da Teresa e do Greg estavam marcando para poder eles viajarem, né? Pegar e viajarem. E eles tinham até marcado uma hora para poder eles pegar, né? O carro e partir em viagem. Só que é o seguinte: o Greg e a Teresa, desculpa, estão ali na casa, né? De boa, inclusive ela tá tomando banho. E nisso a Piton invade a casa. E eu tem coisas que não dá pra entender, né? de filme, né? É como é que uma cobra gigantesca consegue invadir uma casa um tamanho bem pequenininho, né? E nisso, ela no começo tenta atacar a Teresa, né? Inclusive dá uma espécie de champurizada, né? Pega o shampoo e taca na cabeça da cobra, né? E nisso você começa a acreditar, né? Ah, socorro, tem uma cobra aqui. E o Greg tá ali dormindo, né? Já de madrugada. E ele vai lá no encontro da Teresa, né? Que tá ali no banho ali. E aí começou, tem uma cobra aqui. Ela me atacou e tudo mais. E fica, poxa, você me acordou por causa de uma cobra, uma simples cobrinha. E nisso aparece a Piton e praticamente puxa ele ali. Devora ele ali. E nisso ela sai desesperada, né? Chorando e tudo mais, porque o Greg tinha virado merenda de cobra. Inclusive ela sai de madrugada de toalha. Ali ela pega o carro e se manda. E aí vem aquela parte que eu falo pra você, né? Dos poderes da cobra. Que a cobra simplesmente corre, né? Ela corre tanto que um carro. Inclusive ela consegue até alcançar o carro, né? E quebra aquela parte da traseira do carro, onde está as rodas, e isso impede que a Teresa prossiga. E isso ela tem que se refugiar numa espécie de caverna que a cobra não consegue adentrar, né? Apesar das pancadas, né, que a cobra dá ali para poder tentar pegar a Teresa. E nisso, o personagem do Cooper e da Christian, né, acharam estranho na situação de a Teresa não ter ligado para eles, pra não ter avisado nada. Eles vão até o encontro deles, né? E nisso eles acham o carro da Teresa, né, ali quebrado. E nisso eles veem justamente era ali, ela começa a avisar, né, que tem uma cobra que tá atrás deles. E nisso eles começam a fugir da cobra, que era bem feroz e furiosa pra cima deles. E nesse meio tempo, né,
a cobra justamente fica perseguindo eles. E eles encontram o personagem do Robert Englund ali. Inclusive ele tá meio... ele dá uma colingada, né? Assim posso dizer. E começa a explicar, né, a situação. Inclusive até o Cooper para uma teoria que ele confirma, né, que a cobra é uma espécie de arma, né, que o governo mandou criar. Que tem superpoderes, né? Ela é geneticamente modificada. E que ela é muito resistente também, né? Resiste a muita coisa, né? Inclusive tiros e bazucadas. E nisso eles concordam que eles têm que deter essa cobra. Porque eles estão ali ainda não estão, assim, digamos assim, na cidade em si, né? Mas alguns quilômetros ali tem uma cidade. Uma cidade maior, né? E se a cobra chegar até lá, ela vai fazer um piquenique, né? Na cidade. E isso é espécie de deter, né? Essa cobra. Aí eles ficam ali procurando nessa espécie de base militar ali, né? Onde eles estão. Ver se tem alguma arma, coisa, e acham uma dinamite, né? E nisso eles acabam criando uma espécie de armadilha para poder encurralar a cobra e praticamente explodir ela ali com essa base. E eles conseguem encurralar a cobra, né? Inclusive tem uma cena do Cooper, né? Que ele desce ali uma espécie de... como você... um vão, né? Ali uma área de coisa que desce assim que eu achei bem engraçado, porque lembra muito a cena do Missão Impossível 1, né? E o personagem desce ali numa cordinha. É uma referência bem legal. Então assim, eles encurralam a cobra, né? Eles conseguem ali encurralar ela, mas só que assim, o dispositivo ao qual eles armaram, né? Não consegue detonar, porque a cobra espertamente não sei como ela desarmou o C4. E nisso, o personagem também do Robert Englund, ele precisa justamente ir lá e armar. Ele se oferece a fazer isso porque ele fica com uma consciência muito pesada, né? Por ele ter criado a cobra. Então, ele se oferece para poder se sacrificar e assim tentar de uma vez por todas eliminar essa cobra. E consegue, né? Ele pega e explode, né? Toda aquela base. Mas só que é o seguinte, ele não consegue eliminar a cobra, né? Porque ela consegue sobreviver a essa explosão. Quer dizer, a cobra é quase um super-homem, né? Vetor queda de avião, tiro, porrada, bomba, tudo. E nisso eles ficam, poxa, e agora? O que a gente vai fazer, né? E até é explosivo, ela consegue resistir. Então o que resta pra gente fazer pra poder a gente deter essa cobra? E aí, justamente, eles tiveram a ideia de que lá onde o Cooper trabalha, tem ácido. Então pode ser que dê certo, né? Isso eles atraem a cobra, né? Até essa fábrica. Inclusive tem uma cena muito engraçada que faz, tem os funcionários do irmão dele perguntam, o que tá acontecendo? Poxa, mas por que vocês estão correndo aqui, desesperados? Mas tem uma pequena coisa atrás da gente. Aí, uma pequena? Como assim? E nisso, quando eles vêem, lá vem a cobra atrás deles. E nisso eles davam uma armadilha para poder jogar a Piton dentro de uma espécie de piscina, né? De ácido. E assim eliminar ela. Então, esse já é praticamente o final do filme, né? Eles conseguem justamente encontrar a cobra e assim jogar a cobra dentro dessa piscina de ácido. E assim ela acaba se derretendo, né? E assim chegamos ao final do filme. Mas sem antes dizer que tem uma cena bem engraçada, né? Depois que eles eliminam a cobra, que tem uma camisa que chama muita atenção, que a personagem da Teresa ganha, né? E é mais ou menos assim que tá escrito nela. Eu matei uma Piton gigante e tudo que eu ganhei foi justamente uma droga de uma camiseta. E assim, esse filme, ele é um filme que é considerado cult, né? Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente gosto desse filme. Acho que é um bom filme de animal, né? De cobra.
é gigante. Só que assim, ele tem algumas coisas dele que é bem mesmo, bem furada. Por exemplo, os efeitos especiais, tem alguns momentos que você vê claramente que é uma computação gráfica bem mal feita, né? Apesar da época a gente achar até que interessante, né, os efeitos, mas hoje em dia você percebe que é bem datado, né? E também o enredo dele também é meio furado, né? Tem alguns pontos meio furado. E é bem simples, né? Não tem nada mirabolante assim. Eles poderiam até ter dado mais ênfase, né? Nessa questão de criação da cobra, né? Nessa questão de genética e tudo mais. Não tem nada aprofundado assim, né? E também, os personagens também são meio caricatos, né? Uns são bem assim, como se você tem uma certa simpatia, né? Por alguns deles, assim. Você se preocupa, né, com a situação deles. Até pra questão de ser bem carismático, né? Alguns, né? Mas também não é nada, né, não tem nenhum assim que... Nossa, olha esse personagem, merece o Oscar. O personagem também do Robert Englund, ele também é um personagem bem secundário, né? Apesar de ter uma boa participação no filme. Eu acho que ele é mais uma homenagem, né? Do que realmente uma participação a ser avaliada, assim posso dizer. Mas a participação dele que tem que é legal. A cobra em si, falando especificamente agora, especificamente da cobra, eu tinha comentado alguns pontos menores sobre ela, né? Mas a cobra eu achei bem legal o modo como eles pegaram realmente a Piton, que é uma cobra que na vida real até tem umas que são até dóceis, né? Tem aquela Piton amarela que tem gente que até cria, né? Dentro de casa, que cria como uma espécie de animal doméstico, né? Aqui nesse filme ele é praticamente uma máquina de matar, assim posso dizer. Mas ele é bem legal, né? É bem legal o modo como eles trazeram como fosse realmente um monstro com superpoderes. E realmente você olha pra ele, você vê uma criatura realmente ameaçadora. Como eu falei, os efeitos especiais dela é meio datado, assim, você hoje em dia olhando, você olha assim, poxa, exagerado, né? Nos efeitos especiais. Mas dá pra levar, né? Dá pra você relevar, né? Esses efeitos especiais. E eu acho que realmente como faz, né? Com animais, né? Que cria um monstro, eu acho que ele realmente está bem nesse filme. Muito bem mesmo. E assim, a Piton também, antes de a gente encerrar o vídeo, ela possui outros filmes, né? Tem a Piton 2 e tem aquela Piton vs Boa. E sinceramente falando, não são tão bons como esse primeiro, né? Opinião própria, tá bom? A Piton 2 eu até vi recentemente, mas não achei tão legal como essa daqui. É até a continuação com o Parker, né? Que no final do filme ele se torna um agente do FBI, que era o sonho dele, né? Ele ser chamado para o FBI, ele consegue. Só que lá ele é uma espécie de vilão, né? Ele sai de ser uma espécie de mocinho aqui. Na verdade, ele é mais um anti-herói nesse primeiro filme, né? Do que realmente um mocinho. E no segundo ele é praticamente um vilão, né? Mas assim, tanto o Piton 2 como esse Boa vs Piton, né? Que é um crossover entre cobras. Tem essa cobra boa e tem a Piton, né? Que praticamente batalha ali. Lutam, não posso dizer. Uma batalha de titãs. Mas é um filme também bem razoável, bem mais ou menos. Assim, acho que não chega ao nível desse aqui. E, assim, a trilha sonora, acho que o som da Piton também é um som bem ameaçador, né? Assim como o som da Anaconda, né? Quando você ouve, aqui também quando você escuta, né, o grito da Piton, você sente realmente que é um animal bem ameaçador mesmo. É como fosse até um rugido, assim. E mete medo, né, pra quem ouve. Então, assim, pessoal,
A Python, ao meu ver, é um bom filme. Não um super filme. Tem gente que gosta desse filme, tem gente que não gosta. Justamente por ser um filme que não tem um efeito especial tão bom assim. E até pra época, né? Que na época a gente tinha filmes com efeitos, né, práticos bem legais, né? Eu posso citar mais ou menos assim o Pânico no Lago, né? Que é mais ou menos dessa época aí. E tem um efeito prático bem legal. Mas, como falei, se você relevar algumas coisas desse filme, você consegue se divertir. E assim, eu recomendo, né, vocês assistirem. Pra quem não assistiu, pra mim, é uma boa concorrente da Anaconda. Apesar de eu achar ainda que o filme da Anaconda seja melhor do que da Python, mas esse aqui ainda consegue ser um filme bem divertido, tá bom, pessoal? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Mais uma vez, deixe seu like, tá bom? Para me apoiar. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação, tá bom? Para você não perder nenhum conteúdo do canal. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Muito obrigado por tudo. E vejo vocês numa próxima. Então, até uma próxima!